Eu orei muito pela mensagem de hoje, procurei em Deus para saber o que ia trazer para vocês, e eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia Sagrada, se você a trouxe, no livro de Jó. Fica aí aberto no livro de Jó, capítulo 1. Nós vamos usar alguns versículos, e o tema da mensagem é Jó, do drama à restauração. Jó, do drama à restauração. Eu sei que o livro de Jó, ele é conhecido pela paciência de Jó. Quantos já ouviram falar da paciência de Jó? Mas o livro de Jó, para falar a verdade, o foco dele não é paciência. O foco do livro de Jó é restauração. Restauração. E se você ficar aberto aí a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos. Jó 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Isso aqui não é o vizinho dele que está falando, não. É o próprio Deus. Deus está dizendo: Jó era um homem reto, íntegro, justo e que se desviava do mal. Ou seja, Jó era um homem crente. Jó era um convertido de verdade. E Jó não era só um homem íntegro, reto e que se desviava do mal. A Bíblia vai dizer aí no versículo 3, olha só o verso 3, se você está com a sua Bíblia aberta, se não está aí na tela. Jó também era um homem rico, porque às vezes você é íntegro, mas é pobre, é justo, mas não tem riqueza. Mas Jó também era um homem riquíssimo. Olha só, Jó capítulo 1, verso 3, Jó possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Ou seja, no Oriente, Jó era o homem mais rico. Então Jó era um homem íntegro, mas era um homem rico. Mas Jó não era só íntegro e rico. A Bíblia Sagrada vai dizer aí no verso 5 do capítulo 1, que Jó também era um pai exemplar. Porque às vezes a pessoa é íntegra, é rica, mas não é exemplo de pai. Jó era tão preocupado com seus filhos. Olha só, Jó capítulo 1 verso 5. Terminado um período de banquete dos filhos, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, Jó, sabe o que ele fazia? Ele oferecia sacrifícios em favor dos seus filhos, pois ele pensava o seguinte: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado, talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus. E Jó fazia disso uma prática da sua vida. Ele intercedia para os seus filhos. Eu quero dizer para você que está aqui, você que intercede para os seus filhos, você vai ver os seus filhos convertidos em nome de Jesus. E Jó, além de ser um homem íntegro, um homem próspero, um pai exemplar, a Bíblia Sagrada vai dizer que Jó, eu não vou ler com você para ganhar tempo, era também um homem generoso. A Bíblia diz que, você vai ler isso no livro de Jó, Jó era os olhos dos cegos, Jó era a perna dos aleijados, e Jó ajudava as viúvas, os aflitos. Jó ajudava aquelas pessoas que precisavam de esperança. Ou seja, um homem que as pessoas vinham. Eu acredito que Jó ia lá na igreja Batista Água Viva, lá em Jerusalém, e a turma olhava para Jó e dizia: olha Jó, um homem íntegro, um homem reto, um homem que se desviava do mal. Jó, um pai exemplar. Jó, um homem generoso. Olha que homem maravilhoso é a vida de Jó.
Mas é interessante que a história não acaba aqui. Talvez você é essa pessoa, você é uma pessoa correta, íntegra, um pai exemplar, uma pessoa generosa. Mas às vezes, irmãos, nós estamos no lugar certo, na hora certa, com a teologia certa, mas passamos por provações. E aqui começa meu ponto número 2, a provação de Jó. Jó é um homem que, apesar de todos esses predicativos e qualidades, ele passou por uma prova. Por quê? Satanás suspeitava que Jó só servia a Deus porque Deus o abençoava. Jó era um homem correto, íntegro e que se desviava do mal, e era abençoado por Deus. E Satanás suspeitava que Jó só servia a Deus por interesse. Onde está isso, pastor? Versículo 9 do capítulo 1. Então, num dia que os filhos de Deus, eles foram apresentados diante de Deus, apareceu também Satanás. E Deus disse assim: Satanás, você vê meu servo Jó? Homem reto, homem íntegro, homem que se desvia do mal, homem generoso, um pai exemplar, um homem que cuida das viúvas e dos órfãos. Aí Satanás diz o seguinte, versículo 9: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Ao verso 10: acaso não puseste uma cerca em volta dele? O Senhor tem protegido ele, da família dele e de tudo que ele possui. Tu mesmo tem abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. E Satanás diz o seguinte, olha no verso 11: mas estende a tua mão, fere tudo o que ele tem. Palavras de Satanás. E com certeza ele amaldiçoará a sua face. Oh! Deixa eu falar uma coisa para você que está me olhando com esses olhos de jabuticaba aqui. Satanás suspeita que você só serve a Deus por interesse. Satanás, ele acha que você só serve a Deus porque você é abençoado. Satanás, ele acha que você só veio na igreja hoje porque ou é abençoado ou quer ser abençoado. Satanás suspeita que as pessoas só amam a Deus porque Deus abençoa. Porque o dia que Deus tirar o seu favor, elas não mais servirão. E Deus falou para Satanás: você acha que Deus me serve só porque eu abençoo? Então faz o seguinte: tira as coisas que eu tenho dado para ele e vamos ver. Eu aposto em Jó. Eu acho que ele me serve porque ele me ama. Eu acho que ele me serve porque ele entendeu o meu coração. E Deus apostou em Jó. E eu quero dizer para você nessa manhã: Deus aposta em você também. E Deus fala para Satanás: pode tocar em Jó. Tira dele o que eu dei para ele. E vamos ver se ele te serve de verdade. E Satanás, você sabe, Satanás foi derrotado na cruz do Calvário. Ele não faz o que ele quer. Satanás, segundo o reformador Martinho Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. E ele só pode ir até onde Deus permita que ele vá. Eu vou repetir. Satanás é um cachorro na coleira de Deus. E ele só vai até onde permite que ele vá. Deus permitiu. O cachorro pode atacar meu servo. E Satanás, ele ataca Jó em 5 áreas, que é o que ele ataca na sua vida também. Eu já fui atacado nessas 5 áreas e provavelmente você já foi, ou está sendo, ou será atacado nessas 5 áreas. A primeira área que Satanás ataca é nos nossos bens. Jó era um homem rico ou pobre? Rico. Jó era um homem rico
E Jó perdeu tudo que tinha. Jó foi à bancarrota. Jó foi à falência. Satanás tirou tudo, mandou lá um trovão, um raio, e ele perdeu todos os bois, todas as jumentas. O mundo era rural, tudo que ele tinha, ele perdeu. Satanás depois ataca quem? Os seus filhos. Numa experiência, numa tempestade, num acidente que Satanás criou, Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. E houve um acidente onde morreram os 10 filhos. 7 homens e 3 mulheres. Talvez você já passou por uma experiência dramática, porque eu acho que uma das maiores tristezas de um pai é sepultar um filho. Porque a ordem natural é o filho sepultar o pai. E Jó perdeu 10 filhos no mesmo dia. Eu vi ontem acontecer um acidente em Votorantim. Um pai bateu o carro, morreu ele e 3 filhos. Sepultamento de 4 pessoas lá em Votorantim. Eu li hoje no jornal. Agora já imaginou um pai sepultar 10 filhos? Você que já perdeu um filho, você imagina o sepultamento de 10 filhos. Agora Jó é um homem falido. Jó é um homem enlutado. E para piorar, Satanás mexe na terceira área que ele mexe em nossas vidas. Ele atacou Jó com uma enfermidade. Tem enfermidade que é maligna. Tem enfermidade que é maligna. Você vê, ó, o tumor maligno. Satanás atacou Jó. Se não bastasse ele estar falido e enlutado, agora Satanás coloca uma doença de Jó, que ele tem tumores da cabeça à planta dos pés. Agora ele está repleto de tumores malignos. E aí Jó agora ele está falido, enlutado, enfermo. E para piorar, talvez essa aqui seja a pior de todas. Ele chega agora falido, enlutado, doente, espera encontrar uma mulher cheia do Espírito Santo, fala: não, Jó, você está sofrendo aí, mas olha, Deus vai te dar sustento, Deus vai te dar livramento, Deus vai te sustentar. Não, ele tem uma praga em casa, a mulher. No capítulo 2, o verso 9, sua mulher diz assim: ô Jó, por que você ainda se conserva íntegro? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Misericórdia. Quer dizer, no dia da sua maior crise, no dia do seu pior dia, naquela fase ruim, no dia mau, você chega em casa, encontra uma mulher, no lugar da mulher fala: não, Deus vai te curar, Deus vai restaurar a sua vida financeira. Ela fala: ó, a coisa está tão ruim para você, que a melhor coisa que pode acontecer com você, amaldiçoa o seu Deus e morre. A mulher de Jó estava acostumada com a prosperidade, com as glórias, com a honra. Mas quando a adversidade surgiu, ela mostrou que era uma mulher incrédula, antagonista. Não sei se você sabe, tem mulher que está com você porque você está em grana, porque você está bem. Você quer saber se você tem uma mulher de verdade? É o dia que você é demitido lá da sua empresa, e no lugar dela chegar para você e falar: seu incompetente, seu burro, seu limitado, ela diz para você assim: nós estamos juntos aqui. Se precisar eu vou lavar, vou ser diarista, mas Deus vai nos sustentar. Isso é mulher de Deus. Agora provavelmente tem umas aqui que é mulher de Jó. É só para mexer com vocês, viu? Não cutuca. Mas para piorar a situação, Jó tinha amigos. E os amigos de Jó vieram lá para consolar Jó. Eles vieram lá, a missão dele,
vieram de longe, vieram falar: pô, Jó lá está com uma urucubaca na vida dele, Jó está passando por um momento terrível, um drama, vamos lá consolar Jó. Mas quando eles vê Jó falido, Jó quebrado, eles veem ali, perdeu os filhos, perdeu a empresa, faliu, os amigos falam para o Jó: ô Jó, tem um buraco aí na sua vida, tem uma brecha aí na sua vida. E eu não vou ler com você os versículos, mas acredite em mim que está lá no livro de Jó. Eles dizem para Jó: ô Jó, depois da gente avaliar toda a situação, nós percebemos algumas coisas na sua vida. E Jó fala o quê? Mas o que vocês perceberam? Ô Jó, porque aconteceu muita coisa ruim na sua vida, cara. Muita coisa ruim. Então nós chegamos à conclusão aqui, Jó, aos amigos que vieram consolar Jó, disseram: Jó, você não é convertido. Olha só, está lá em 22, 21. Disseram que Jó era um pecador rebelde e endurecido. Continua. Disseram que Jó se rebelou contra Deus. Acusaram Jó de adultério, dizendo: tem uma brecha na sua vida, você deve estar saindo com a mulherada. Você tem um pecado escondido aí na sua vida, tem uma brecha aí, algo aconteceu que você não está querendo nos falar. Em 18 e 19 acusaram Jó de ser ladrão. Em 22:6 diz que Jó, os amigos falaram que era Jó explorador dos pobres. Então eu vou falar para você, irmão, tem amigos e tem amigos. Isso aqui na verdade é amigo da onça, né? Mas você sabe que tem gente que é assim, quando acontece alguma coisa errada na sua vida, eles vêm assim e falam: qual é a brecha? Qual é a brecha? O que você aprontou que você não está me falando? Às vezes não tem brecha nenhuma. É uma ação luciferiana por trás. E os amigos não tiveram nenhum discernimento. Por isso eu quero dizer para você aqui nessa noite: quando você vê alguém passando uma fase ruim, perdeu o emprego, tem uma mulher dessa em casa, uma peste dessa, não é? Os amigos desse, não julgue as pessoas. Ah, aquela pessoa está mal, eu acho que é Deus castigando. Ah, eu acho que tem um pecado na vida dela, eu acho que ela está adulterando. Às vezes você está vivendo uma vida correta, íntegra, honesta, mas o diabo vem para te destruir. Mas hoje eu vou falar para você: o seu Deus é o Deus da restauração, em nome de Jesus Cristo. Diga aí para o seu vizinho: o seu Deus é o Deus da restauração. Aí depois desse quadro, a gente vai para o ponto 3. Agora você veja bem: falido, quebrado, não sei se a mulher abandonou ele, não sei o que aconteceu, enlutado, os amigos falando mal. Jó, o que acontece? Ele entra no desespero. Jó, eu não vou ler os versículos para você, você tem que acreditar que em mim está na Bíblia, depois eu te passo o esboço onde está todos os versículos. Jó entra em desespero. Imagine você agora, quebrado, enlutado, mulher incrédula e os seus amigos te acusando. Jó, ele entra num desespero. Jó agora, ele vive um drama, ele está sofrendo demais. E Jó, está lá no capítulo 3, Jó entra e a dor dele é tão grande que ele pegava cascos assim para coçar aqueles tumores que havia nele. Ele estava sofrendo demais, que Jó, diz lá no capítulo 3, Jó desejou a morte no ventre da mãe. Ele diz para Deus, ele levanta a sua voz para Deus e diz assim: Senhor, por que o Senhor não me matou lá no ventre materno? Jó, ele diz assim: Deus, porque eu perdi os meus filhos? Deus, porque eu nasci? Deus, por que os seios da minha mãe não murcharam para mim morrer de fome quando eu era criança? E Jó desejou a própria morte. Desejou a própria morte. E nessa conjuntura tão sofrida, tão dramática, Jó desabafa para Deus e fala por que ele nasceu, por que ele está vivendo, e começa a fazer perguntas: por quê, por quê e por quê? E ele começa
falar com Deus, e ele faz algumas perguntas para Deus. Ele faz 16 perguntas para Deus, e eu faço algumas aqui. E ele diz: por que eu estou sofrendo, Deus? Por que eu perdi meus filhos? Deus, por que o Senhor não responde às minhas orações? Por que, Deus, eu perdi os meus bens? Deus, por que o meu casamento está acabando? Por que meus amigos me acusam? Por que o Senhor não me mata? Mas eu quero dizer uma coisa para você aprender nessa manhã. Deus é o Deus da restauração, mas não é o Deus da explicação. Eu vou repetir. Deus é o Deus da restauração, mas não é o Deus da explicação. Jó fez 16 perguntas para Deus. E você sabe quantas perguntas Deus respondeu para ele? Nenhuma. Então fala para o seu vizinho: o seu Deus é o Deus da restauração, mas não é o Deus da explicação. Porque o silêncio de Deus nas adversidades acontece. Diante de tantas perguntas e queixas, a única coisa que Jó escutou de Deus foi o silêncio. Você como crente, você tem que aprender a viver com o silêncio de Deus. Eu desconfio daqueles crentes que Deus responde todas as perguntas para eles. Eu desconfio. Agora, o fato é, esse sofrimento que Jó está vivendo, e Deus em silêncio, eu vou dizer para você que é crente, presta atenção, você que é crente. Às vezes, nessas horas de crise, o silêncio de Deus grita mais alto em nossos ouvidos do que o ruído mais barulhento das circunstâncias adversas. Eu vou repetir. O silêncio de Deus nessas horas difíceis grita mais alto em nossos ouvidos do que o ruído mais barulhento das circunstâncias adversas. Por isso, aprenda uma coisa, você que está me ouvindo aqui. Aprenda a entender o silêncio de Deus. Deus é o Deus da restauração, mas Ele não explica tudo. Quantos aqui são testemunha disso? E aí Deus rompe o silêncio. Deus rompe o silêncio. Só que Deus não rompe o silêncio respondendo as perguntas de Jó. Deus responde o silêncio fazendo 70 perguntas retóricas para Jó. Além de não responder, Deus começa a fazer perguntas para Jó. E Deus faz essas 70 perguntas, tipo assim: ô Jó, você está em crise? Você está me questionando? Você está aí duvidando? E eu vou fazer algumas perguntas retóricas, perguntas que não têm resposta. E Deus pergunta: Jó, onde estava tu quando eu lancei os fundamentos da terra? Jó, onde estava tu quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Onde estava tu quando eu punha limite nas águas do mar? Onde estava você? Por isso, quando você for questionar Deus, tenha certeza, Deus não vai responder nada para você. E quando Ele aparecer, Ele vai fazer perguntas para você que você não vai conseguir responder para Ele. Então, meus irmãos, nós podemos dizer que Jó perdeu tudo, exceto a sua fé. Jó perdeu tudo, exceto a sua fé. Porque na mais alta crise física, psicológica, emocional, luto, perdas, ele disse assim, e é o que você deve dizer na hora do luto: eu não sei o que está acontecendo, eu não tenho explicações para isso, Deus não me falou, eu não sei de muitas coisas, mas uma coisa eu sei
que o meu Redentor vive. Diga um glória a Deus aí. Aleluia. E nós vamos para o quarto, porque aqui começa o processo de restauração de Jó, e pode começar o processo de restauração na sua vida. Entre o sofrimento e a restauração de Jó, Jó teve que aprender algumas coisas. E talvez nessa manhã você precise aprender algumas coisas. Jó teve que aprender, primeiro, quem é Deus? Quem é Deus? As duas perguntas mais importantes dessa existência são: quem é Deus? Quem é você? Na hora da luta, você vai descobrir quem é Deus e quem é você. Olha só, a gente vai pular agora, você está com a Bíblia aberta, para o capítulo 42 de Jó. Todo esse drama, eu estou resumindo para você aí em 30 minutos, está no livro de Jó. Pois você lê esse livro em casa. Então, entre o sofrimento e a restauração, nesse período, talvez você esteja nesse período. Você está no sofrimento, mas tem uma restauração para você. Ninguém diz amém? Você está no sofrimento, na luta, mas tem restauração para você. E Jó teve que aprender algumas coisas. Olha só o capítulo 42. Então Jó respondeu ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Diga glória a Deus. Pastor, o que eu tenho que aprender? Jó era o maior crente da época dele. Deus elogiou ele. Deus disse que ele era um homem íntegro, reto, justo e que se desviava do mal. Sim ou não? Ou seja, ele é um crente da época dele, um dos melhores crentes. Só que ele teve que aprender. A primeira coisa que ele teve que aprender na hora da luta é o que está no verso 2. Ele diz assim, ó: depois de todo esse sofrimento, depois de todo esse drama que eu tenho passado, eu quero dizer uma coisa para o Senhor: bem sei que tudo podes. A primeira coisa que nós temos que aprender na hora do sofrimento, na hora da luta, que às vezes nós temos que entender que Deus é o supremo, que Deus é o soberano, que Deus está acima de todas as coisas, que Deus está acima de todo o principado, de todas as potestades, e que às vezes nós não atingimos os pensamentos de Deus, porque os seus pensamentos são inescrutáveis, nós não temos acesso a eles. Mas Jó, ele começou a aprender que Deus tudo pode. Ele começou a entender a grandeza de Deus, a soberania. Eu quero declarar sobre a sua vida, nesse momento de luta, de dor, de sofrimento, você vai aprender a grandeza do seu Deus, o poder do seu Deus, quão grande é o seu Deus, quão poderoso é o seu Deus, o quanto Ele pode. Porque às vezes você serve a Deus, mas a sua visão de Deus é uma visão pequena, tacanha, raquítica, e na hora da luta você vê o poder de Deus. Então a restauração, deixa eu falar para você, não acontece quando as coisas mudam, acontece quando você muda. Porque alguns de nós estamos esperando as coisas mudar, mas o livro de Jó nos ensina que nós temos que mudar, a nossa mente tem que mudar, o nosso pensamento em relação a Deus tem que mudar. E quando a gente entende que Ele tudo pode, as coisas começam a mudar em nome de Jesus. Aleluia. O seu Deus é o Todo-Poderoso. O seu Deus é o que controla o universo. O seu Deus é que dirige as estações do ano. O seu Deus é que dirige as nações. O seu Deus é que controla a sua vida. E a sua vida está na palma da mão dele, e ninguém pode tirar. Aleluia. Então, à medida, você vê que entre o sofrimento e a restauração, Jó teve que aprender algumas coisas. Talvez não chegou a sua restauração porque você ainda não aprendeu algumas coisas. Ninguém diz amém, mas eu digo. A segunda coisa que Jó aprendeu, a primeira, que Deus tudo pode. Olha o verso 2. Jó diz assim: eu sei que o Senhor tudo pode,
e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Jó compreendeu, presta atenção, você que é filho e filha de Deus, que para um filho e para uma filha de Deus não existe acaso, não existe fatalidade, não existe sorte, não existe azar, não existe determinismo ou fatalismo cego. Se você é filho de Deus, a sua vida está nas mãos de Deus e nenhum plano de Deus para você pode ser frustrado em nome de Jesus. Jó agora entende que Deus tudo pode. Deus agora compreende que Deus tem um plano e esse plano de Deus não pode ser frustrado. Terceira coisa que Jó descobre a sua própria limitação. Ou seja, Jó começa a descobrir quem é Deus, e agora Jó começa a descobrir quem era ele mesmo. Olha o verso 3. Na verdade, diz Jó, falei do que não entendia. Porque tem alguns crentes que acham que sabe tudo. Pastor, qual que é a sua opinião sobre essa música do Evangelho dos Fariseus? Não tenho opinião. Mas você não tem opinião? Não tenho opinião. Eu não tenho opinião sobre tudo. Pastor, qual que é a sua opinião sobre comida mexicana? Não tenho opinião. Agora tem uns crentes nas redes sociais que eles acham que eles têm que ter opinião sobre tudo. Deixa eu falar uma coisa aqui para você aprender. Quanto mais você sabe das coisas, menos você acha que sabe. Porque o que sabe, ele sabe que o que ele sabe é o mínimo. E que a maioria das coisas, ele não sabe. Então, quando você chega para um crente que fala que sabe tudo, é porque ele não sabe que não sabe. Que quanto mais você sabe, menos você vai saber que a maior parte das coisas, você não sabe. Não sei se vocês estão entendendo aqui, isso ficou muito complicado. Quer que eu repita? Não sei se eu consigo. Vou resumir aqui. Quanto mais você saber das coisas, mais você vai chegar à conclusão que você não sabe das coisas. Porque o mundo é tão vasto, os mistérios são tão grandes, que quando você sabe de alguma coisa, você vai ver, puxa vida, eu não sei da maioria das coisas. Os astrônomos são assim. Quanto mais eles descobrem coisas no universo, mais eles descobrem que eles não sabem o que é o universo. Não sei se está complicado demais. Então quando você chega perto de um pastor, que tem pastor que acha que sabe tudo, ele na verdade não sabe que não sabe. Na nossa igreja tem assim, tem alguns líderes de célula que acham que sabe. Aí você vai explicar algumas coisas, ele fala, já sei. Mas fala, esse não sabe. Porque o dia que ele saber, ele vai falar, eu sei que não sei. Então, isso é um fato da vida, filho. Teologia é assim, quanto mais você estuda a palavra de Deus, mais você vai descobrir que não sabe. Se você acha que sabe tudo, é que você não sabe nada. Foi duro essa. Então Jó, ele descobriu o quanto era limitado. E lá no verso 5, olha só o que ele diz. Jó era um dos melhores crentes da época. Ele sentava na primeira cadeira da Igreja Batista Água Viva, lá em Jerusalém. E ele disse assim, Deus, antes desse drama, eu te conhecia só de ouvir. Eu conhecia o Senhor, só falar, eu conhecia sobre quem é o Todo-Poderoso, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas agora, os meus olhos te veem. Aleluia. Agora, Jó, ele descobre a sua própria limitação, porque Jó achava que ele sabia das coisas. E agora ele vai dizer assim, que Deus, na verdade, eu achava que eu sabia, mas eu só te conhecia de ouvir falar. Mas agora,
eu te conheci de verdade. Isso é a vida eterna, irmãos. Jesus disse lá em João 17, verso 3. Olha aqui que Jesus disse: e a vida eterna é esta. Presta atenção, o que é vida eterna? Que te conheçam a ti, o único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, o homem que recebe um grande elogio de Deus em Jó capítulo 1, verso 1, é o homem que descobre que conhecia Deus só de ouvir falar. Ele ouvia falar sobre Deus, mas agora ele teve uma experiência real, verdadeira, profunda, transformadora, renovadora, restauradora com Deus. Talvez você entrou aqui nessa manhã, você também conhecia Deus de ouvir falar. E hoje talvez seja o dia da sua experiência real, verdadeira, transformadora, renovadora e restauradora com Jesus. Quantos podem dizer um glória a Deus? Mas agora eu quero entrar na parte mais importante da mensagem. Espero que você não mexa no WhatsApp agora. Eu falei sobre quem era Jó, quais áreas que Satanás atacou em Jó, qual foi a reação de Jó no sofrimento, e agora eu quero falar sobre a restauração de Jó, porque hoje é dia de restauração. Jó capítulo 42, verso 10, é o versículo chave desse livro. Todos os teólogos dizem isso. A chave vira na vida de Jó no verso 10. Olha só, quando que mudou a vida de Jó? Aqui. Primeiro, ele passa pela luta, pelo sofrimento. Segundo, ele começa a conhecer verdadeiramente Deus. E aqui, Jó muda a chave da sua vida. E eu quero dizer que hoje pode mudar a chave da sua vida também. Olha só o verso 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe, sabe quanto? O dobro de tudo quanto ele possuíra antes. Uou, dá um uou aí. Então aqui começa a virada na vida. E hoje Deus pode fazer uma virada na sua vida. Esse livro mostra um homem que vivia bem, que foi para o fundo do poço, e agora mostra como Deus restaura a vida desse homem. Eu não sei, talvez você entrou aqui nessa manhã, você está vivendo talvez numa crise, não em todas as áreas como Jó, ou talvez vivendo em todas as áreas, mas talvez você esteja numa crise emocional, talvez uma crise física, uma doença, talvez você está passando por uma crise familiar, talvez você está passando por uma crise financeira, talvez você está passando por uma crise nos relacionamentos, mas eu quero dizer para você que nessa manhã, o Deus que restaurou Jó, Ele pode restaurar a sua vida também, em nome de Jesus. E quando Deus mudou a sorte de Jó, ponha lá o versículo para nós. O que Jó estava fazendo? Orando pelos seus amigos. Agora imagine você, se coloque no lugar de Jó. O cara está falido, enlutado, doente, a mulher uma praga, não sei nem o que aconteceu com a mulher, não é? Os amigos vieram a caluniar. Como estaria a sua vida emocional nesse ponto? Você estaria no fundo do poço. Você estaria cuspindo fogo. Você estaria atacando pedra em todo mundo. Você estaria na rede social falando mal de pastor, mal de vizinho, mal do seu marido, mal da sua mulher, mal do seu patrão, mal do seu chefe. Você estaria magoado, amargurado. Você estaria vomitando um monte de coisa por aí, sim ou não? Se você é bem honesto, você estaria fazendo isso. Mas a Bíblia dá uma chave aqui que vai acontecer a mudança na sua vida. E qual é a chave? Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. E que amigos? Os amigos que falaram que ele era ladrão, os amigos que falaram que ele era adúltero,
Os irmãos, os amigos que falaram que ele estava explorando viúva e os pobres, os amigos que diziam que Jó era uma coisa ruim. E agora eu quero perguntar para você nessa manhã, não precisa responder. Você ora pelas pessoas que falam mal de você? Eu não estou enxergando bem, eu preciso montar a lente do meu óculos aqui. Isso aqui é uma chave espiritual para você. Porque você vai mudar a sua sorte quando você não tiver mágoa aí no coração. Quando você não tiver amargura no seu coração. Quando você olhar para aqueles que estão te difamando, que estão te caluniando, que estão puxando o seu tapete, e você vai falar: eu vou orar para esse camarada aí. Pastor, você faz isso? Olha, irmão, eu estou no nível ainda eu estou no nível ainda que as pessoas falam mal de mim e eu não falo mal delas. Mas eu creio que aqui tem alguns ainda que estão pior que eu. Tem alguns aqui que quando ele é caluniado, ele também calunia. Mas eu já subi um pouquinho mais. Eu sou assim, o cara fala mal de mim, eu não falo mal dele. Mas eu não quero parar aí, porque Deus não mudou a sorte de Jó quando ele ficou apenas neutro. A Bíblia diz que Jó orou pelos seus amigos que o caluniavam. Então, como igreja, talvez hoje seja o dia da gente subir um degrau a mais. Sabe aquele chefe que te explorou? Que você fica jogando praga e macumba nele? É forte. Mas está na Bíblia o que eu estou falando? Eu estou inventando essa história? Sabe aquela pessoa que te causou mal, que atrasou a sua vida? Tem pessoas que nos levantam para cima, mas tem pessoas que atrasou anos da nossa vida. Tem pessoas que nos causou problemas. E hoje nós sofremos até hoje por causa dessas pessoas. Hoje o convite para você é: abençoe ela. Eu sei que os amém são fracos e eu também não espero muito não, filho. Isso aqui é outro nível, eu estou pregando o evangelho para você. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E no final dessa reunião, você vai ter a oportunidade para orar por quem te fez o mal. Eu me lembro, eu fui pregar no Conselho de Pastores o ano passado, de Santo André. Pastor Fernando foi comigo. Até foi convidado para pregar esse ano de novo, no Conselho de Pastores de Santo André. O Lula tinha acabado de ganhar a eleição. Eu fiquei tão ruim que eu fui no shopping e comprei uma mala para ver se eu melhorava. Comprei uma mala. Eu fui lá no shopping andar. Minha mulher falou: vai andar, você precisa andar. Não sei se é só mulher assim. Eu quando fico ruim, minha mulher manda eu andar. E eu vou lá para o shopping, eu moro perto do shopping, eu ando. Cheguei lá, entrei numa loja para conversar com alguém. Eu precisava conversar. Tem gente quando fica ruim quer ficar calado. Eu fico ruim, eu quero conversar. E aí eu entrei na loja e a moça esperta, a vendedora, comecei a falar que estava triste. Ela falou: olha, mas essa mala azulzinha ia ficar bem para o senhor. E saí com a mala azulzinha. Em casa já tinha um monte de mala sobrando. Minha mulher falou: por que você comprou mais uma mala? Eu falei: não sei. A mulher falou que ia fazer bem para mim. Olha, eu dei para minha mulher a mala. E esses dias eu pedi emprestado para ela. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Deus restaurou a sorte de Jó quando ele orava. E nesse conselho de pastores, o Lula tinha acabado de ganhar a eleição, e eu fui lá para pregar. Falei: vou pregar, animar esses pastores aqui de Santo André, vou incentivar. Só que foi um pastor amigo nosso antes para dirigir a oração. Você estava comigo, Fernando? E ele fez uma coisa, irmãos, que quase que eu fui embora antes de pregar.
o Lula tinha ganho a eleição e ele disse assim: irmãos, o pastor, tinha lá uns 200 pastores. Ele falou assim: irmãos, eu acredito que nenhum de vocês pastores oraram pelo Lula. E eu quero desafiar vocês hoje a orar pelo Lula agora. A minha boca nem abria. Aí o pastor pegou o microfone: vamos orar pelo Lula. A minha boca não abria. Nunca aconteceu isso comigo na minha vida. Não abria. Não abria. E eu ia pregar depois da oração. Falei, travou, parece, dá uma íngua às vezes na boca que não abre. Não sei, foi a primeira vez que aconteceu comigo. Mas deixa eu falar para você, a reunião ficou ruim. E o pior que ele orou sozinho e passou o microfone para mim. E eu lá, vendo aquele cemitério lá. O que eu faço, Senhor? O que eu faço, Senhor? Mas eu vou dizer para você, depois desse dia, eu comecei a orar pelo Lula. Eu sei que tem uns lulistas aqui que gostaram do que eu falei agora. Porque Deus mudou a sorte de Jó quando ele começou a orar pelas pessoas que ele não queria orar. E agora, deixa eu falar uma coisa para você. Que Deus quer mudar a nossa sorte, irmãos. Deus quer mudar a nossa sorte. Deus restaurou a sorte de Jó. A primeira coisa que Deus restaurou, olha só. Jó era um cara que estava com os dias marcados de vida pela doença que o afligia. Ele tinha tumores da cabeça à planta dos pés. Mas Deus restaurou a saúde de Jó. E para quem não sabe, Jó viveu mais 140 anos. Quantos aqui querem viver mais 140 anos aqui? Eu quero afirmar para você, nessa manhã, se houve um diagnóstico ruim de morte, que você vai ter essa doença, vai ser quebrada nessa manhã, em nome de Jesus, porque Deus tem vida, Deus tem saúde, Deus tem energia, Deus tem vivacidade para você, Deus tem longevidade para você, em nome de Jesus Cristo. Não creia nessa palavra do médico, a última palavra não é do médico, a última palavra é do Deus vivo. E hoje nós vamos orar pela sua restauração. Segundo, Deus restaurou os bens de Jó. Olha só o verso 12. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. No primeiro ele era rico, sim ou não? Sim, porque veio a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Se você comparar esse versículo com o capítulo 1, Deus deu o dobro para ele. Eu quero afirmar para você, você que entrou numa falência, você que teve o salário achatado, você que a sua empresa depois da Covid diminuiu o seu faturamento, eu creio que Deus vai multiplicar a sua vida financeira em nome de Jesus Cristo. Talvez a empresa que você trabalha achatou seu salário, talvez você tenha que trabalhar agora home office ganhando menos, talvez você está preocupado com o dia seguinte. Eu quero afirmar para você que o Deus que nós servimos é o Deus da restauração, e Ele pode restaurar a sua vida financeira, Ele pode cancelar as dívidas que está sobre você, Ele pode usar pessoas para abençoar a sua vida em nome de Jesus Cristo. Deus também restaurou as amizades de Jó. É interessante que esses camaradas que caluniaram Jó, que difamaram Jó, Deus falou para eles, está na Bíblia, depois você lê em Jó, é o seguinte: eu vou restaurar vocês também, mas agora vocês vão ter que ir lá conversar com Jó. Vocês vão ter que agora pedir perdão para Jó, porque vocês falaram algo que eu não disse sobre Jó. Deixa eu dizer para você, algumas pessoas te deixaram, algumas pessoas te caluniaram, algumas pessoas te difamaram, algumas pessoas falaram mal de você. Mas deixa eu falar um princípio para você: se você cuidar da sua piedade, da seu devocional, da sua vida com Deus, é Deus que vai cuidar da sua reputação. Você não tem que se defender, Deus é o seu defensor. E os que falaram mal de você virão ali e se reconciliarão, reconhecendo que falaram coisas erradas.
Aqui nessa igreja, talvez você não saiba, mas muitos já vieram em mim aqui. Porque você sabe, as pessoas às vezes não dão certo em algumas áreas. Quem é o culpado? Pastor. Eu sou culpado de que o casamento não deu certo. Eu sou culpado da empresa que não deu certo. Aqui, muitas vezes, culpa nós os pastores. Mas vou falar para você, muitos aqui já vieram aqui. Pastor, fui lá no Facebook, falei mal de vocês, critiquei vocês. Mas vem aqui e nos abraça. E eles falam, perdoa, falam, está perdoado. E a nossa maior vingança é a reconciliação. Pessoas virão reconciliar com você nesses dias, em nome de Jesus. A quarta coisa que Deus restaurou na vida de Jó foi seu casamento. Eu, para falar a verdade, se eu tivesse uma mulher que nem de Jó, eu não sei o que eu faria. Graças a Deus minha mulher não é assim. Nas minhas maiores lutas, ela sempre esteve comigo. Depois dessa eu acho que eu ganhei até um almoço melhor hoje, aleluia. Eu já vi alguns pastores malucos dizendo que Jó deu um chute na traseira dessa mulher, que não seria nada exagerado dele ter feito. Mas a Bíblia não fala. Se a Bíblia não fala, eu também não falo. Agora, a Bíblia diz que Jó foi restaurado no seu casamento. E talvez você entrou aqui nessa manhã e o seu casamento está passando por sérias lutas. Talvez a sua mulher não seja como a mulher de Ló, e nem o seu marido como a mulher de Ló. Mas vocês estão vivendo em luta. Talvez maridos magoados com esposa, esposa amarguradas com marido. Talvez você entrou aqui nessa manhã dizendo assim: meu casamento não tem mais jeito. Mas eu quero dar um testemunho que vai ativar a sua fé. Esses dias eu estava ouvindo de um pastor conhecido nosso, você o conhece, que ele chegou na igreja para pregar um domingo de manhã, e apareceu uma mulher e disse assim: pastor, meu casamento acabou, eu vou pedir o divórcio. E o pastor falou assim: como acabou? Ela falou: secou. Ele falou: como secou? Ela falou assim para ele: você quer que eu ponha legenda? E o pastor respondeu: irmã, secou. Mas a Bíblia diz que Deus fez florescer o cajado de Arão. Ela falou: você não entendeu, pastor, você está louco. O meu casamento morreu. Aí o pastor respondeu: mas você não sabe que Jesus ressuscitava os mortos e Ele pode ressuscitar o seu casamento? Aí ela disse assim: pastor, você está enlouquecido, não tem mais nada no nosso casamento. E o pastor falou: você nunca leu na Bíblia que Deus criou todas as coisas a partir do nada? Deus é possível de fazer qualquer coisa. E ele disse assim para ela: faz o seguinte, eu vou orar pelo seu casamento. Vamos ficar alguns dias orando pelo seu casamento. E depois de alguns dias, apareceu a mulher no culto. E a mulher disse para ele: pastor, realmente acabou. Acabou minha vontade de querer divorciar-se, e eu vou voltar para o meu marido. Talvez essa seja a sua história hoje de manhã, em nome de Jesus Cristo. Deus também, para finalizar, restaurou os filhos de Jó. Jó tinha quantos filhos? 10. Morreram? Todos. Mas a Bíblia diz que Deus deu mais 10 filhos para Jó. E agora, Jó tinha 10 filhos na terra e 10 filhos no céu. Oh, glória! Até eu quero falar uma coisa para vocês aqui antes de encerrar, antes de orar. No meio evangélico, é falado uma coisa que a gente precisa deixar de falar, e eu mesmo já falei. Quando alguém morre, a gente fala: perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi meu filho, perdi meu colega. Mas essa não é uma expressão correta e nem bíblica. Que você perde quando você não acha. Certo homem estava vindo de um cemitério, ele acabara de sepultar o seu filho, e alguém apresentou-se para ele e falou: irmão, eu quero te consolar, porque você perdeu um filho. Ele disse: eu não perdi um filho,
Porque eu sei onde ele está, e eu sei com quem ele está, e um dia eu vou me encontrar com ele. É uma coisa que a gente precisa consertar. Nesse livro de Jó, eu quero dizer para você, todos estavam equivocados. Satanás estava equivocado, que ele achava que Jó só servia a Deus por causa das bênçãos. Deixa eu falar para você, os amigos de Jó estavam equivocados. O próprio Jó estava equivocado. A mulher de Jó estava equivocada. Todos estavam equivocados, porque eles não conheciam o Deus da restauração. Talvez você entrou aqui equivocado, achando que a sua vida não tem mais jeito, que o seu casamento não tem mais jeito, que a sua vida financeira não tem mais jeito, que seus filhos não tem mais jeito. E hoje eu vim proclamar para você em nome de Jesus, o Deus que restaurou Jó, Ele quer restaurar a sua vida em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar, nós vamos cantar, depois nós vamos orar por você.